A minha exclamação nessa hora, ou meu clamor nesse momento, é para que cada um de nós saibamos usar as ferramentas que estão em nossas mãos, aquelas que foram concedidas como dons por Deus, para que nós não nos esquivemos dessa batalha. Irmãos, Deus tem lugares estratégicos onde Ele nos plantou, nos fez brotar, germinar, florescer, para que lá nós possamos frutificar. Mas para isso, nós temos que perseverar, a gente tem que acreditar, a gente tem que insistir, ou mesmo como Abraão, crer contra a esperança. O que o texto está dizendo é que a promessa que Deus tinha feito a Abraão, em razão da circunstância, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, e de você eu vou tirar uma grande multidão. Bom, irmãos, para fazer uma comparação com essa perseverança de Abraão, essa insistência, essa fé contra as circunstâncias, é preciso a gente entender aqui uma metáfora ainda nesse campo da biologia floral. Se você tem uma semente em suas mãos, então desta semente você pode ter uma floresta. Porque quem tem uma semente nas mãos, em potencial tem uma árvore. Quem tem uma árvore, em potencial tem muitos frutos. E quem tem muitos frutos, em potencial, tem muitas sementes. E aí está o poder da multiplicação. Você pode dizer, eu só tenho uma arma. A minha arma é muito pequena. A sua arma é poderosa nas mãos de Deus para executar as estratégias que Ele tem para esse tempo. Deus planejou você para esse tempo. Deus projetou você para este lugar. Deus tem obras específicas que serão vencidas através da sua instrumentalidade, pela sua perseverança, pela sua insistência, pela sua consistência, por você não esmorecer, por a sua fé não falhar. Então aí Deus vai te usar. Então no tempo certo, no tempo que Ele determinou, você vai frutificar. E as obras nas quais você investiu e o trabalho das suas mãos irão render louvores e glórias ao nome de Deus, em razão da sua fé. Então, crer contra a esperança é isso. A circunstância era adversa, mas Abraão creu. E o contexto, em paralelo, é justamente esse. Bom, irmãos, então, o texto, depois de dizer isso, que em razão dessa má vontade, dessa não boa intenção e dessa indisposição, o juiz não iria agir. Ele teria a responsabilidade, ele teria a competência, mas ele não iria agir. E o texto dá as características da sua índole, do seu caráter. O texto diz que ele não temia a Deus. Ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. O sistema do mundo, vã maneira de viver, Deus não existe lá. As pessoas dizem, sim, eu amo a Deus, Jesus me salvou, Ele é o nosso Pai, está tudo errado. Está tudo errado, sem relacionamento está tudo errado. Sem relacionamento com Deus não dá para dizer que Ele salvou, não dá para dizer que Ele é o Pai, e não dá para dizer que a pessoa vai conquistar alguma coisa pelo viés da sinceridade, da honestidade. Porque só através de um relacionamento é que a gente pode ter tratativas de intimidade com o Senhor. As pessoas pensam que Deus está à disposição assim de todo jeito. Não está. Jesus não está à disposição de todo jeito. Precisa haver compromisso, entrega, renúncia, persistência, insistência, perseverança para andar com Ele. E assim, o contato é consequente. Ele é uma realidade que vai existir de forma espontânea e natural. Em razão disso, irmãos, a vã maneira de viver o curso do mundo, as pessoas elas se esforçam por ter aquilo que vai garantir a sua subsistência. Ou seja, nesse mundo tão prático e tão pragmático, elas vão querer dinheiro e elas vão querer poder para se sentirem estáveis, para se sentirem confiantes. Assim como esse juiz, consequentemente, de maneira a considerar pela conotação do seu cargo tinha. Ele estava apoiado em si mesmo, por isso não temia Deus e por isso não respeitava ninguém. É uma pessoa que vive para si, é uma pessoa que vive enclausurada com um ego extremamente elevado, ou seja, uma pessoa egoísta, que não considera Deus, o Criador, e que não considera o seu próximo. Ela vive para se satisfazer. O seu Deus é o seu próprio ventre, a sua vontade, o seu querer. Para ela, só existe ela.
Mas então, irmãos, essa é a maneira do mundo, a nossa maneira é completamente diferente. O texto diz então no verso 5: todavia, como esta viúva me importuna, considerando ele com ele mesmo, esse juiz que é iníquo, que não teme a Deus, que não respeita homem algum, e em outras oportunidades, esse fato de cair em si, foi o que levou o filho pródigo de volta para casa, e o que levou também o administrador infiel, em razão do contexto anterior a esta parábola, a tomar atitudes que foram estratégicas para a sua subsistência. Ou seja, o mundo ele é astuto em reconhecer, em performar, em criar estratégias que vão lhe dar condições de subsistir e permanecer. O mundo é astuto para isso. As pessoas desenvolvem a sua inteligência de forma perversa. São inteligentes sim, mas de forma perversa. Eles usam os dons que Deus deu aos homens, isso é, Deus abençoou todas as pessoas na terra de uma maneira diferente, mas não ao ponto de desenvolver com elas um relacionamento que ele só tem conosco. E conosco a responsabilidade é maior e a nossa relação de servi-lo, ela é muito mais abrangente. Nós fazemos o que fazemos de forma consciente. O texto então faz esse relato. Ele cai em si, ele pensa consigo mesmo e em razão disso ele diz: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Irmãos, eu tenho falado desde o início que nós estamos vivendo uma experiência física, mas que a batalha espiritual ela é tão real quanto a nossa experiência sensitiva. A batalha espiritual ela é constante. E vejam vocês uma história que ilustra muito bem essa relação de importunação, de insistência, de perseverança em batalha espiritual. No livro dos Juízes, Deus em certa oportunidade levantou um juiz de grande competência, dotado de um dom especial: Sansão. Sansão era um exército de um homem só, uma força animalesca, brutal. O mundo jamais viu tamanha força. Talvez em proporção comparativa, só o Hulk no filme da Marvel. Sansão era incrível. Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens e fizeram até um canto para ele. Sansão amontoa os mortos. Com uma queixada de jumento, Sansão amontoa os mortos. Com uma queixada de jumento, Sansão mata 1000 homens. E foi verdade. Sansão era tão exuberante, era algo tão estupefato. Sansão levantou os portões de uma cidade, e os portões de uma cidade, acredite, eram maiores do que os portões da fortaleza, por exemplo. Sansão arrancou os portões de uma cidade, junto com batente, trinco e tudo, e levou para o alto de uma montanha. Isso era assustador. Mas Sansão foi levantado como um homem para servir a Deus naquele tempo, naquele lugar, de forma estratégica. Em razão da sua competência, em razão daquele dom, Sansão despertava a ira dos inimigos. Certamente, a maior glória, o maior louvor, a maior expectativa, a maior vontade era acabar com a vida de Sansão. Pois bem, uma estratégia foi traçada. E se vocês pensarem que eu estou falando de Dalila, eu não estou falando de Dalila. Uma estratégia foi travada no mundo espiritual. E a entidade dos filisteus, chamado Dagon, é quem se encarregou de extrair, de tirar, de espiar a força de Sansão, atingindo o seu segredo e a sua consagração. Todos nós sabemos, Sansão tinha um segredo que respaldava a sua força. E Dalila insistiu. Dalila foi colocada pelos filisteus como um instrumento para ludibriar Sansão, já que ele tinha essa fraqueza. E em razão de Sansão ter caído na cilada, é que a força dele foi extraída. Porque Dalila insistiu: Sansão, me conta o teu segredo. E Sansão mentia para ela, era leviano, não cuidava de proteger a sua responsabilidade, a sua força, a sua competência, o seu dom. Mais uma vez Dalila: Sansão, qual é o teu segredo? E Sansão brincava. Ela então se dizia estar desapontada com ele, dizia que ele mesmo não a amava, já que não compartilhava o segredo. Pela terceira vez, Dalila: Sansão, me conta o teu segredo. E ela fazia aquilo que Sansão dizia, para testar. Estou resumindo a história, irmãos. Por último,
na terceira investida de Dalila, depois da terceira investida, o texto diz que Sansão estava importunado com a sua insistência. E Sansão lhe conta o segredo. Naquele momento, o texto também diz que Dalila não duvidou, ela sabia. Naquela oportunidade, Sansão estava contando o segredo. Então ela armou a cilada junto aos filisteus, e quando ela cortou o cabelo de Sansão, quando o seu cabelo, o segredo da sua força foi cortado, embora ele já tinha negociado a sua intimidade com Deus através de outras quebras de aliança, naquele momento os filisteus vieram contra Sansão, o amarraram, o levaram como prisioneiro, cegaram seus olhos de forma vazada e lhe tornaram escravo daquele povo. Diz o texto que houve grande festa no arraial dos filisteus, porque eles conseguiram capturar Sansão. E eles sabiam que os seus exércitos não seriam mais arrasados como que bonecos por aquele homem tão forte. Foi uma grande vitória do inimigo. Irmãos, devemos nos atentar, o inimigo não deseja brincar conosco. Ele quer conhecer os nossos segredos. Ele quer saber de onde provém a nossa força. Ele quer saber com quem está o nosso comprometimento. Ele quer saber com que nível de entrega, de renúncia, o nosso relacionamento com Deus se dá. Ele quer saber se qualquer um pode participar e se podem ter acesso àquilo que pode minar a nossa relação de intimidade com o Senhor. No momento em que Sansão foi conquistado, Dalila não foi celebrada. Ora, não foi ela que conseguiu? Não. Dalila foi o instrumento, se lembre. Eles foram celebrar, eles foram honrar, eles foram entregar louvores ao Deus Dagon. Irmãos, a batalha é espiritual. Não brinquemos nós com o tempo da oração. A batalha é espiritual. Nos dedicarmos a orar, nos dedicarmos a insistir em uma causa, nos dedicarmos a perseverar em razão de uma intercessão por alguém ou por algum motivo, é coisa muito séria. Envolve muito compromisso e não pode ser negociado. Para que os irmãos tenham uma ideia, os judeus tinham a prática de orar 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. E eles pensavam assim, olha, a gente não pode ficar repetindo as coisas para Deus para não importuná-lo. 3 vezes por dia e para não importuná-lo. Tudo bem. Daniel tinha essa prática, inclusive, era respaldada na sua ida no cativeiro babilônico. Daniel orava 3 vezes por dia. E Daniel buscava respostas de Deus e Daniel mantinha a sua relação com Deus 3 vezes por dia. Em certa ocasião, Daniel buscava respostas e essa resposta não chegou. Em razão de que uma batalha estava sendo travada no mundo espiritual entre o céu e a terra. E depois que Daniel consegue obter a resposta, depois dos 21 dias, ele diz que ele queria saber, mas a resposta não chegou. Então, depois de um tempo, ele discerne a voz que lhe dizia, que lhe orientava, dizendo, Daniel, desde o primeiro dia que tu se pusestes a orar, a resposta foi enviada, mas o príncipe da Pérsia nos resistiu. As batalhas nas regiões celestes estavam acontecendo e acontecendo, irmãos, numa velocidade, num frisson e numa intensidade gigantesca. E a mensagem não chegava. O príncipe da Pérsia, na representação, era o próprio Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele que estava prefigurado no príncipe da Pérsia, como também estava prefigurado na figura de Dagon. Não tem brincadeira com o inimigo das nossas almas. Se nós não orarmos, nós não iremos prevalecer. Se nós não orarmos, nós não iremos alcançar aquilo que Deus nos prometeu. Porque as promessas de Deus estão em consonância com a nossa fé que não esmurece. Mas, irmãos, o texto segue. O contexto é exatamente esse. Quando Jesus apresenta essa realidade, eles já estão sabendo de quem ele está falando. Eles já estão entendendo mais ou menos a história. E é bom que isso fique claro aqui. O contexto é escatológico. O contexto é sobre o fim dos tempos. Apesar dele trazer um personagem do cotidiano cidadão, mas na verdade Jesus está querendo trazer uma grande lição sobre o fim dos tempos. Porque essa era a pergunta que tinha sido feita no capítulo anterior. Eles queriam saber acerca do reino de Deus. Eles queriam saber quando seria estabelecido. Eles queriam saber quando tudo ia se consumar. E em escatologia existe uma premissa muito básica que pode ficar clara aqui aos irmãos a partir de agora e depois será melhorada. Porque Juliano tem nos servido muitos bons estudos. E em escatologia também ele é melhor que eu. Muito melhor. Irmão Geraldo já tem ficado satisfeito aí com algumas perguntas. E outras não, né, irmão Geraldo?
porque escatologia dá trabalho. O estudo do fim dos tempos. Irmãos, a perspectiva é de que o reino de Deus, eles perguntavam, quando é que vai vir o reino de Deus? E Jesus disse, o reino de Deus não é aparente. E vocês não devem acreditar se disserem o reino de Deus está aqui ou está lá. Mas acreditem que a partir de agora, o reino de Deus, ele já veio e ainda virá. Como já veio? Ele já está aqui, ele já se manifesta, Deus já opera. Deus, ele já se mostra bastante operoso em tudo que está ao nosso redor. Basta que a nossa sensibilidade espiritual esteja bastante aguçada e que os nossos olhos estejam abertos para perceber a ação do Espírito Santo em nosso favor e por nosso intermédio para a conquista de vitórias nas batalhas que ele nos deu. Então o reino de Deus já está operando. Só que o reino de Deus não está consumado. Mas tem sinais para que a gente entenda quando o reino será consumado, quando tudo se acabar, quando a batalha final houver, quando o juízo final vier. Tem sinais. Fim dos tempos, guerras, rumores de guerras, fome, peste, batalhas, nação contra nação, reino contra reino. São sinais que a gente precisa estar atento, irmãos. E essa perspectiva já é presente desde que Jesus ascendeu. Nós já estamos nos fins dos tempos desde essa época. Então é preciso que nós consideremos a realidade do nosso momento. Estamos aqui para enfrentar as batalhas de agora e não podemos nos esquivar. Quando o texto prossegue, ele traz duas experiências do passado que são muito características também para que nós entendamos e possamos interpretar a nossa realidade de forma concreta. Ele diz, olha, vocês se lembram do tempo de Noé? As pessoas vendiam e compravam, elas festejavam, elas casavam e se davam em casamento, viviam livremente. Mas o dilúvio veio. E o dilúvio é uma sentença. O dilúvio é uma consumação. O dilúvio é um juízo. O dilúvio é uma encenação do que será no fim também. Deus não destruirá mais essa terra com dilúvio, com muita água, mas com fogo. Essa terra será destruída com fogo, porque aqui Deus purificará. E ele dá outro exemplo. Ele diz, vocês se lembram também da mulher de Ló? Ela não acreditou, ou ela estava pegada demais a Sodoma e Gomorra, e Deus tinha dito, sai todo mundo, porque eu vou destruir. Mas ela não acreditou e virou estátua de sal. Não quer dizer que foi instantâneo, irmãos, mas quer dizer que ela olhou para trás com vontade de ficar. E é por isso que aquela enxotada, por isso que aquela quantidade grande de sal que descia do céu como juízo também lhe alcançou e ela se transformou em uma estátua. Não foi um passe de mágica, como consequência da sua incredulidade e do seu apego às coisas materiais. Irmãos, nós somos espirituais. Quem nos sustenta não é o nosso salário, é Deus através do nosso salário. Quem nos traz alegria não são as nossas experiências, é o próprio Deus presente em nossas experiências. Quem nos traz a certeza de que iremos vencer não é a nossa força, não é a nossa competência, não é a nossa estratégia, não é a nossa boa vontade ou a motivação, mas é Deus que está conosco, nos concedendo aquilo que a gente precisa, para acreditarmos que seremos vencedores, ou melhor, mais que vencedores. Bom, irmãos, essa é a experiência. Jesus está tratando sobre o fim dos tempos, sobre a expectativa escatológica. É por isso que, em razão dessas perguntas, desses questionamentos, vem a parábola, porque ele está tratando sobre oração, a pessoa que vai insistir, ela que vai ficar, ela que vai perseverar, ela que vai acreditar, ela que não vai esmurecer, ela ainda que não veja nada florescer, ela ainda que não veja nada à sua frente brotar, ela ainda que não veja muito menos o fruto lá na frente, mas ela está acreditando, ela está regando, ela está colhendo, ela está adubando, ela está acreditando que no tempo certo vai acontecer. Pois bem, irmãos, o verso 6 nos diz agora, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Irmãos, a construção aqui, originalmente, ela é hebraica, então, na verdade, isso aqui não pode ser uma declaração, uma sentença declarativa, mas originalmente existe a possibilidade disso aqui também ser uma pergunta retórica, também como é o texto. Como se ele perguntasse, vocês estão vendo o que esse juiz está fazendo? Vocês estão atentos ao que ele fez agora? E essa é a minha mesma pergunta, porque pode ser a pergunta do texto. E ainda que não seja uma sentença declarativa,
A pergunta retórica vem no 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ora, será que Deus não faz justiça? Deus faz estrita justiça. Deus é cuidadoso em suas execuções detalhadas de justiça. Bom, irmãos, Deus é tão preciso e a sua misericordiosa é tão extensa em razão desta compreensão, que vale ressaltar também que a justiça de Deus ela está amparada no cuidado, na proteção, no carinho, no amor, na afetividade. É nisso que a justiça de Deus está amparada. Deus não faz justiça de maneira assim, só por fazer. Ele não faz justiça como um juiz que não nos conhece, um juiz de uma causa civil normal, observando de maneira competente e mesmo até honesta, o que está muito difícil nos dias de hoje, em razão até do próprio contexto do Antigo Testamento, onde Miqueias diz que o melhor deles, o melhor dos juízes naquela época, era como um espinheiro. A nossa realidade não é também tão diferente, o nosso país, e é por isso também que a gente precisa orar, é por isso que a gente precisa intensificar as nossas orações. Mas Deus não faz justiça de maneira leviana, ou somente por cumprir um protocolo, uma proforma. Não, Deus não faz justiça assim. Deus faz justiça se envolvendo com a causa. Deus se envolve com a sua causa. Irmãos, isso precisa ficar claro. Deus sabe o que você sente, Deus sabe o que você pede, Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você precisa. Ele se envolve com a sua causa. É por isso que no texto de agora ele pergunta: vocês entenderam o que esse juiz fez? Para resolver a causa da mulher, ele pensou nele mesmo. Ele pensou, eu não temo a Deus, eu não respeito homem nenhum. Ele estava sendo sincero com ele mesmo. Mas essa mulher, ela vai vir me importunar, ela vai vir me molestar, e é em razão disso que eu vou resolver a causa dela. Bom, irmãos, essa palavra aqui, molestar, é uma palavra encontrada também quando Paulo disse assim: eu esmurro o meu corpo para que eu mesmo não seja desacreditado ou tenha descrédito naquilo que eu preguei. Ou seja, ele está dizendo: eu vou sofrer, eu posso sofrer até fisicamente, mas a conotação estendida aqui não é de sofrimento físico, mas é de uma reputação manchada. Porque um juiz é uma pessoa de ascendência social, ele é destacado, ele é uma pessoa da nobreza, ele é uma pessoa que vive sobre regalos. Então, para ele parecer, perante aquela sociedade, um homem fraco, que não tinha condições de resolver uma causa, e estava sendo importunado por uma mulher viúva, naturalmente até em situação de pobreza e vulnerabilidade, ora, a reputação dele ia ficar manchadíssima. Ele ia ficar sendo tido como um homem fraco. Ele não ia admitir isso. É em razão dessa situação que, quem sabe até sabiamente, estrategicamente, essa viúva pensou: eu vou ficar vindo aqui, porque ele vai ter que resolver. Ou senão ele não é quem diz ser, ou senão ele não tem o poder que diz ter. Eu vou ficar aqui e ele vai vir resolver. É em razão disso que ele resolve. Ou seja, pensando em si mesmo, pensando no seu bem-estar, pensando no seu bem-querer, pensando em não ter a sua reputação manchada, pensando em não ser exposto socialmente. É por isso que ele resolve. Mas Deus não resolve pensando em si, Deus resolve pensando em nós. Deus se importa conosco. Deus resolve porque Ele quer nos ver bem. Deus resolve porque Ele quer nos ver superar. Deus resolve porque a nossa causa é a causa dEle, desde que entendamos quais são as nossas responsabilidades no Seu reino. Deus resolve porque Ele quer ser louvado por aquilo que a nossa perseverança e insistente oração há de conquistar para o louvor do Seu nome. Então Deus resolve, irmãos. Deus resolve. No tempo certo, Ele resolve. Insista, persevere, acredite, não esmoreça. Deus resolve. Aí, irmãos, verso 7, não fará Deus justiça? Essa é a pergunta. Poderia ser a sentença declarativa no 6, e aqui no 7 com certeza é a sentença. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Aos seus escolhidos? Irmãos, vocês não têm certeza que são escolhidos por Deus? Mas é claro que nós somos escolhidos por Deus.
Nós estamos aqui justamente porque Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Antes de nós conseguirmos reagir a Ele, Ele nos escolheu. E eu me lembro do texto da mulher cirofenícia, ou dependendo de qual seja a versão do Evangelho, a mulher cananeia. Jesus está saindo da região da Galileia e Ele vai até as cidades de Tiro e Sidom. E o texto diz que Ele queria ficar em sigilo, Ele queria ficar de maneira resguardada, preservada, para que ninguém lhe atrapalhasse por algum motivo. Jesus queria ficar bastante privado. Mas descobriram que Ele estava lá. E a mulher cirofenícia foi em sua direção. E ela disse: Senhor, eu tenho uma filha que está possuída por um demônio. É batalha espiritual, irmãos. É batalha espiritual. O inimigo age muitas vezes não de forma possuindo pessoas, mas oprimindo pessoas, de maneira que a gente não consegue perceber, em razão de não estarmos atentos nem sensíveis espiritualmente. Ela disse: Senhor, a minha filha ela está possuída por um demônio. O Senhor poderia, por favor, agir nessa causa? E Jesus é glorioso. Antes de agir naquela causa, e não de maneira indiferente, mas Ele ensina grandes lições, inclusive. Ele diz, no texto de Mateus, Ele diz: eu vim antes para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu tenho uma agenda a cumprir. Eu vim para as ovelhas perdidas. Eu vim para esse povo primeiro. E no tratado que também pode ser tido como escatológico, mas um dos textos mais teológicos, as sentenças que Paulo expressa aos romanos, ele diz: os judeus têm preferência, porque Deus veio primeiro para os judeus. Pois bem, e depois o evangelho se expande. Naquele momento Jesus estava dando também a entender a sua agenda, e a agenda cronológica, a agenda que tratava de cada etapa na consumação dos seus planos. E ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas. Ela diz: Senhor, mas até aqueles que estão embaixo da mesa, eles comem das migalhas que caem das mesas. Até aqueles que estão embaixo. O termo lá quer dizer, então, irmãos, até pobreza. O termo migalhas pode ser entendido como as pobrezas. E aquilo que Deus dá em migalhas é muito poderoso, porque na verdade Deus é o Todo-Poderoso. Então, as migalhas de Deus, na realidade, não são migalhas para o homem, mas são bênçãos exuberantes, bênçãos ricas, bênçãos cheias, bênçãos recalcadas, bênçãos sacudidas, por menores que sejam. Muitas vezes até naquelas experiências mínimas, ali existe um grande potencial de que se desenvolva. Continue prestando atenção, irmãos, de que aquilo se desenvolva. A palavra que se usa lá não é ovelhas, mas é filhinhos. O termo lá que Marcos usa é: eu vim antes para os filhinhos da casa de Israel. O que o termo quer dizer, irmãos? O termo que está lá não é paideia, um nome comum para filhos ou crianças, mas é teknon, paideia de pediatra. Não é esse o termo. O termo lá é teknon, que é filhinhos, que é o termo que João usava lá nas suas cartas. Filhinhos, eu vos escrevi fortes, porque já vencestes o maligno. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Então esse termo é o termo da afetividade, do carinho, da aproximação. Ele diz filhinhos no texto de Marcos. E a mulher insiste com a sentença: mas eles também comem. Os cachorrinhos também comem as migalhas que estão embaixo da mesa. Essa mulher insistiu. Ela não desistiu de primeira. Ela não desistiu com a negativa nem de Jesus. E Jesus estava envolvido com aquela causa, certamente, irmãos. Certamente. Afetivamente, sensitivamente. Tanto que o texto diz, na perspectiva de Jesus, ele se admira. E você pensa assim: não, Jesus não se admira, não. Ele sabe tudo. Ele se admira. Jesus pode se admirar da sua insistência em um relacionamento. Ele é todo poderoso, ele sabe tudo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Mas na nossa relação com ele, ele vem até nós, ele se diminui até nós, de maneira muito humilde. Ele nos faz ser entendidos por ele através de uma relação direta. Então Jesus se admira daquela mulher e pensa: ó mulher,
grande é a tua fé. Vai, que a tua filha está curada. E dali mesmo Jesus ordena, porque a fé daquela mulher foi uma fé destacada. Foi uma fé que insistiu, foi uma fé que acreditou, foi uma fé que o moveu. Ela disse: mulher, nem em Israel aqui eu encontrei uma fé tão grande. Eles deveriam saber quem eu era. Eles deveriam acreditar nesse nível aí que você está acreditando. Eles deveriam insistir, perseverar por saberem quem eu sou. Mas, como a senhora está demonstrando essa fé aqui tão rica, tão precisa, tão presente, a senhora será atendida. Irmãos, é em razão da sua fé perseverante, é em razão da sua fé não esmorecida, é em razão da sua fé resoluta, resistente, que nós seremos atendidos. Então, esse é um paralelo a ser observado, porque é a fé que faz toda a diferença aqui para que essa viúva insista, para que a mulher sirofenícia insista, e para que o inimigo não nos tire a oportunidade de alcançar vitória em nossas batalhas. É a fé resistente, é a fé perseverante, é a fé não esmorecida. Aí o texto, agora para completar, diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Fará, que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Ora, por que Deus parece demorado? O texto de 2 Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Lembre que a perspectiva é escatológica. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns as tenham por demorada. Antes, Ele é longânimo. Olha a diferença. Antes Ele é paciente. Antes Deus está dando tempo para que se arrependam e que todos sejam salvos. Deus quer salvar através de nós. Deus está dando tempo a esse mundo. Deus está dando tempo para aquela causa. Deus está dando tempo para aquela pessoa. Mas Deus conta com a nossa intervenção instrumental para que nós possamos alcançar vitória nessa batalha. A perspectiva é que Deus é misericordioso, Ele é longânimo. Deus está esticando a corda em razão da sua misericórdia, em razão da sua compaixão. E o texto de Romanos também diz da mesma forma, que as pessoas são indesculpáveis, mas Deus não agiu de forma consumativa ainda, porque Ele é longânimo, porque Ele é paciente, porque Ele é benevolente. A sua bondade é tão rica que Ele espera. Deus espera. Deus espera, irmãos, que nós melhoremos o nosso tempo de oração. Deus espera que investamos mais. Deus espera que acreditamos que Ele pode agir. Deus espera que tenhamos fé, que Ele vai se manifestar. Deus espera que possamos acreditar que no tempo dEle, a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia vai chegar. Deus espera. Deus espera. Então, irmãos, será que Deus, Ele não fará justiça? Parece que Ele está demorando? Não, de maneira nenhuma. Deus está sendo misericordioso. O texto, então, termina dizendo com o preceito instrutivo, normativo, é o que eu falei para os irmãos. Digo-vos que depressa. Mudou tudo agora. Antes a perspectiva é que Ele está demorando. Ele está demorando desde que os pais dormiram, estão dizendo que Ele volta, Ele não volta, eu não vi. A ação da viúva aqui já estava em muitas causas, isso fica pré-entendido. A razão da mulher sirofenícia também, ela esperou a oportunidade dela, ninguém sabe há quanto tempo. A situação de batalha espiritual de Dalila, ela insistiu, ela foi um instrumento preparado pelo inimigo, insistiu por 3 oportunidades para depois conseguir o seu sucesso. E o texto está dizendo aqui, que na verdade, embora pareça demorado, ficou claro aqui que Deus é misericordioso, depressa Deus age. Deus age depressa. Sabe por quê, irmãos? Porque na oportunidade do dilúvio foi depressa. Quando caiu o primeiro pingo, para cair a multidão de água que haveria de cobrir a terra, não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo. As pessoas não passaram tanto tempo para morrer. Elas morreram rápido, porque o juízo de Deus foi rápido. Na oportunidade em que Deus trouxe a destruição de Sodoma e Gomorra, também foi rápido, porque quando chega o tempo de Deus, é rápido. Tem vários textos que tratando sobre a parousia, a segunda vinda, o momento consumativo dos estudos finais, dizem que Deus vai agir rápido. E o texto diz, é num momento, num abrir e piscar de olhos. Quantos milésimos de segundo a gente dura para piscar o olho? Deus vai agir rápido. Agora isso é quando chegar o tempo dele, Ele vai agir rápido. Acredite que Deus vai agir rápido, a questão é só chegar o tempo dele.
Espere com confiança, espere com alegria, espere com expectativa, tenha fé. Mantenha a sua semente regada, porque no tempo certo ela vai florar, ela vai germinar, ela vai frutificar. Deus vai agir. Espere o tempo dele chegar. Bom, irmãos, depois disso, Deus age depressa, lhes fará justiça depressa. E agora é a pergunta instrutiva que completa toda a informação de carga escatológica sobre os estudos finais e a perspectiva sempre insistente e resoluta do crente. Com que fé você vai esperar? Qual é o nível da sua fé? Porque a fé envolve níveis. Você se lembra que em outra oportunidade, um homem chegou pedindo a cura do seu filho e ele disse: Senhor, eu tenho fé, mas ajuda a minha fé. Irmãos, na oração sincera, não existem meias palavras, não existe cerimônia, não existe nenhum tipo de protocolo ou plataforma que de alguma maneira prenda ou encaixote, engesse as nossas palavras. Nós precisamos ser sinceros. É o que está no coração, é o desabafo. Senhor, é isso, por aquilo, e está desse jeito. É uma sinceridade inegociável. É por isso que o texto está dizendo assim: quando Deus vier, Ele vai achar fé na terra. O termo aqui também está no acusativo, é um apontamento. Essa fé, esse nível de fé vai ser achado. O nível de fé da mulher sirofenícia vai ser achado. Ela não estava falando com o Senhor de maneira apenas cerimonial. Ela estava falando com o Senhor de maneira clamorosa. Ela estava clamando. O texto diz que ela diz: ó Senhor, como nós falamos aqui. Às vezes a gente vai orar e diz: Senhor, tudo bem, não tem problema. Mas às vezes a oração da gente, ela envolve um sentimentalismo mais forte. E a gente diz: ó Senhor. Ó Senhor, nós estamos clamando, é uma invocação, é esse nível de comprometimento. A oração é uma batalha, irmãos. Quando nos colocamos de joelho, nós estamos ali travando uma batalha entre o céu e a terra, e o nosso nível de fé só aumenta através da experiência. É preciso que nós dediquemos mais tempo na oração. Não existe esse tempo curto de oração, ou não existe um tempo que não seja de qualidade para orar. É preciso orar com toda devoção, é preciso orar com toda entrega, é preciso orar com empenho, é preciso orar com tamanho desejo de querer ser ouvido por Deus. É esse nível de fé. A palavra no final está no acusativo e diz assim: quando o Filho do Homem vier, achará porventura essa fé na terra? Esse nível de fé devemos estar esperando, com expectativa, com alegria, com prazer, com satisfação, com confiança inabalável. Deus vem. E Ele não só vem para consumar a história, Ele vem para resolver os nossos problemas. Alguns de nossas causas de oração, elas serão resolvidas aqui sim, em razão do tempo chegar, o tempo que Ele estabeleceu. No seu relógio, na sua cronologia, Ele vai chegar, vai agir, vai resolver. Por conta da nossa perseverança, da nossa insistência, do nosso querer. Mas também, nem todas as causas serão resolvidas, porque algumas delas só serão resolvidas na consumação dos tempos. Quando Deus resolver tudo de uma vez, aí não haverá mais pranto, não haverá clamor, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá angústia, porque o cordeiro que foi morto, o único que é digno de abrir o selo, agora já é o leão, e ele agora consuma a história de maneira cabal, completa e satisfatória, fazendo com que tudo esteja plenamente resolvido. Tem um dia que Deus vai consumar a história, irmãos. Tem um dia que o juízo final será realidade. E neste dia, tudo será resolvido. Nós estaremos com Ele para sempre. Para sempre. E o que aqui na terra um dia foi migalha, no céu terá em exuberância. Porque lá até as ruas são de ouro. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Que o Senhor nos dê a força, a resistência, a alegria, a perseverança de continuarmos crendo, de continuarmos orando, de continuarmos insistindo, de continuarmos perseverando em razão do teu amor, em razão da tua benignidade, em razão do Senhor se comprometer conosco de forma afetiva, cuidadosa, carinhosa, do Senhor saber quais são as nossas causas e do Senhor nos atender. Ó Pai, nós estamos felizes, regozijados e confiantes de que o Senhor fará as sementes regadas pela nossa insistência, perseverança e fervor germinar ao seu tempo e também frutificar.
Nos abençoa, Pai, para o louvor da Tua glória. Nos usa como instrumentos Teu em lugares estratégicos, para que todas as esferas Te reconheçam como interventor de causas impossíveis. Nós Te exaltamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.